Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que doideira.com, baita pregão, tá? Hoje foi, graças a Deus aí, bacana. 2 dias, tá? Hoje o quarto pregão dessa semana, mas esses últimos 2 pregões, o pregão de terça e o pregão de super quarta, meu amigo, Filipão foi de arrasta. Mas nada do que um dia após o outro. Felipe, você errou 2 dias, você fugiu do plano, você fugiu do gerenciamento? Não, eu só segui o que precisa fazer e eu fiz uma vez mais. Infelizmente, o pregão não encaixei as operações na hora que deveria, acabei estopando e saí negativo. Mas e hoje? Ah, papai, hoje foi absurdo. Assustador.com, extremamente tranquilo o pregão, foi rapidinho o resultado, tá? Poderia ter sido até bem melhor, mas prezei hoje pela tranquilidade, coloquei a grana no bolso, voltei para o campo 100% positivo. E sim, você é meu convidado para estar junto com a gente. Ah, Felipe, eu estou tendo resultados muito abaixo do esperado, não estou conseguindo seguir a risca sendo disciplinado, gerenciamento, preciso de mais. O link está na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário e vem estar junto com a gente para aprender e para lucrar. Entendendo que essa jornada, ela não é da noite para o dia. Essa jornada vai ter percalços no meio do caminho. Você entra num campo da consistência, vai tomar stop, você vai voltar para o campo da consistência de novo, recebendo pela sua disciplina, mas vai ter fases ruins e você volta de novo. Queridos, esse jogo aqui é um completo jogo do longo prazo, tá? Muito, muito cuidado. Você precisa estar junto com a gente para entender e estar num ambiente que vai premiar quem é cada dia disciplinado. Cada dia mais se dispõe a fazer o que precisa ser feito. Pregão de ontem, o mercado terminou, como eu disse, né, praticamente sem direção alguma. Hoje a abertura já foi bem agressiva. Hoje a abertura foi bem agressiva. Preste atenção nisso daqui. Esses últimos dias o mercado está sendo muito intenso. Aberturas com um range rápido de 10 minutos ou até mesmo no primeiro candle dos 5 minutos, mais de 1.000 pontos. Isso é ruim? Depende. Se você cai na afobação de querer ficar aí clicando, buscar um resultado rápido, talvez você vai de arrasta muito rápido. Mas se você tem paciência, às vezes o seu resultado ele é muito condizente com a paciência e com a disciplina que você tem. Fechou? Então vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fiz. Antes, deixa aquele convite. Link tá aqui. Preencha o formulário, venha fazer parte, converse comigo e vamos alinhar tudo o que você precisa para alcançar os resultados que você ainda não tem. Deixe seu like, comente e compartilhe. Semana, voltamos para o positivo. Semana, começamos ali, né, com resultado de positivaço de mais de 600 pontos. Na terça-feira perdemos 300. Na super quarta foi um resultado de menos 200 pontos, tá? E hoje, graças a Deus, um resultado ali. Eu não vou considerar essa operação da parte da tarde, porque eu tava num momento ali com um aluno, conversando, a gente viu essa operação, acabei executando. Nem é muito o que eu faço, não, mas eu vou considerar somente o trade da parte da manhã. Foram mais 600 pontos também. Como eu disse, poderia ser muito melhor, mas graças a Deus foi um resultado extremamente satisfatório. Então a semana, bacana de novo. E amanhã vamos fechar com chave de ouro. Não vou considerar nada do pregão de ontem, mas se você fosse usar o pregão de ontem como referência, a sua operação estava nessa zona de demanda. Mostrei para vocês, mostrei que aqui era uma zona de liquidez, que o mercado terminou o pregão nesse possível movimento de alta e que essa região aqui poderia ser uma região compradora. É só você assistir o vídeo de ontem que você vai entender essas duas oportunidades. Oportunidade 1, onde o mercado tem liquidez para ser consumido. Oportunidade número 2, a referência da demanda. Fechou? A abertura do dia, eu até queria vender síntese na abertura aqui, mas não consegui. Foi muito agressivo, tanto a subida quanto a devolvida, eu acabei não conseguindo me posicionar. Logo após isso, eu vi essa operação aqui, eu acabei comprando, nem foi aqui na verdade, minto, foi sim. Só que eu vi o preço, não consegui sair desse range, romper esse topo, eu acabei saindo dessa operação no 0 a 0, até mesmo por conta da dificuldade dessa operação em se desenvolver. Felipe, você não sai do trade no 0 a 0 antes de bater 300 pontos. Sim, mas como eu estava negativo essa semana, eu tentei dar uma auxiliada ali na minha movimentação. Essa operação ela foi baseada nesses FVG que o mercado tinha. Como eu acreditei muito nessa liquidez que ele tinha consumido, eu falei, opa, deixou um FVG, vou marcar uma microestrutura aqui como referência e vou me posicionar. O mercado me executou, meu stop estava aqui
130 pontos. Quando ele começou a subir, eu falei, não vou mexer no stop ainda não, porque ele não rompeu. Aí ele voltou. Eu fui diminuir meu stop rapidinho para 120, para 110 pontos. Quando o mercado armou a tentativa de rompimento e brigou uma vez, voltou, armou um pivôzinho, brigou pela segunda vez e não foi, eu falei, cara, eu vou pular fora desse bacana aqui. Tirei minha operação praticamente no 0 a 0 aqui e saí desse trade aqui tranquilo. Por que tranquilo? Porque eu fiz o que eu precisava fazer. É chato isso aqui? É, não nego, eu não gosto de fazer isso. Mas tem hora que você precisa ter uma leitura que vai te permitir em alguns momentos acertar esse tipo de movimentação. Só que observa, eu vi esse movimento de impulsão e vi essa bandeira. Quando eu prestei atenção nessa bandeira e o mercado rompeu, eu falei, lasque, o mercado agora vai querer vir buscar a mínima de ontem e talvez acelerar esse movimento após a mínima de ontem. Eu não prestei atenção na região de demanda que eu já tinha deixado marcado, que estava no meu gráfico, e eu fui afobado em um momento aqui, que ele deixou esse FVG, eu já me posicionei vendendo esse FVG. Venda de fundo, continuidade, meu Deus do céu. Aqui foi um trade assim, meio no susto, acreditando que o mercado poderia continuar bem agressivo essa queda. Erros que eu cometi nessa operação: não ter prestado atenção no gráfico de 5 minutos duas vezes. Primeiro, que era a região de demanda, era uma região de compra, então o mercado precisava testar realmente para subir, era o que ele fez. E segundo, eu fiz uma venda de fundo. Como que você vende fundo? A coisa que eu mais repreendo aqui para você ver. Tem hora que a gente também erra. Vocês que não acreditam em que, olha só, o cara errou. Cara, para com isso. Vocês que ficam do outro lado da tela seguindo gente que fala e não reconhece quando faz uma operação errada, só mostra a operação perfeita. Cara, não é assim. Muito cuidado. Não estou falando e não vai ter uns caras aí, traders, que realmente pegam uma sequência muito grande positiva. Estou falando que quando errarem, e vão errar em algum momento, isso aí também precisa ser dito. Porque vocês muitas das vezes vivenciam esse tipo de situação, mas se baseiam naquele cara ali que todo dia só posta resultado positivo. Esse cara nunca erra, esse cara nunca erra, esse cara nunca erra. E você fala, poxa, por que que eu consigo todos os dias enxergar essas operações e nunca consigo estar positivaço, e meu fulaninho de tal ali que eu sigo sempre positivo, acertando todo dia, não erra nunca. Muito cuidado, tá? Vai ter operações que você vai fazer uma besteira. Então, aqui foi o primeiro trade que eu acabei indo de arrasta, então tomei um stop de 75 pontos. Depois, eu marquei essa virada, falei, nossa, o mercado só fez a liquidez. Então eu já tracei o que era um IFVG para um FVG para um IFVG. Fiz uma nova operação, tomei um segundo stop de 75 pontos. Só que nisso eu já tinha feito a marcação também dessa região, porque nisso eu já tinha prestado atenção na região que eu estava. Eu falei, poxa, o mercado tá fazendo um reteste dessa zona, então o que eu vou fazer? Vou me posicionar nesse camarada. Como eu tinha tomado dois stops, 150 pontos, eu acabei, é porque essa operação ficou errada aqui, eu acabei me posicionando aqui, era na máxima desse pavio que era o candle 3 do dia. Eu coloquei meu alvo nessa região, que aí na somatória final, desconsiderando esses dois stops que eu tinha levado, foi uma operação de mais de 750 pontos, fiquei positivo mais de 600 no dia. E aí o mercado acabou se desenvolvendo, foi lá no alvo técnico, tá? Esse era o meu alvo técnico, porque eu não tenho muitas das vezes paciência para ficar esperando essa demora do preço. Tem outras coisas para fazer, eu tenho uma vida para viver, mas acabei não me posicionando, não sustentando essa operação e me posicionando mais rapidamente e saindo fora. Na parte da tarde, depois que eu tava com uma aula com um aluno, fizemos uma aula mais cedo hoje, o preço chegou na máxima de ontem. Chegou na máxima de ontem, falhou continuidade, eu já marquei esse camarada. Falei, ó, presta atenção, se reverter esse brother aqui é uma oportunidade pra gente. 5 minutos, só pavio, o mercado já armou esse pivô, acelerando. Falei, cara, aqui nós temos a nossa primeira operação com stopzinho técnico aqui, acima. Se posiciona, vamos ver essa operação, como a gente tava batendo um papo. Bem na hora que a operação começou a aparecer, vamos executar esse camarada. Executou, o mercado deu calor, voltou, ficou travando ali no 0 a 0, travando no 0 a 0. Eu falei, presta atenção, se ele acelerar, nós vamos executar um aumento de mão. E aí teve uma oportunidade de aumento de mão até a zona dos 50% do dia, um trade assim absurdo, aulas e aulas desse tipo de operação. Lembra que eu falei agora há pouco, o mercado voltou para fazer o teste de oferta? Fez a mesma situação, voltou para fazer o teste de oferta e o término desse
O dia de hoje, como não deu continuidade, isso aqui para mim já é muito importante para o pregão de amanhã, tá? A falta de continuação, isso aqui já me deixa bem atento. Ô Felipe, mas você não tá vendo que isso aqui pode ser uma bandeira, esse mercado continuar caindo? Sim, mas eu precisaria usar referências lá de trás. Como eu uso somente o dia atual, o dia anterior, para operar o dia atual, minha referência para o pregão de amanhã, nada mais, nada menos do que esse contexto aqui. Simples e objetivo, direto e reto, sem firula, sem enrolação, sem loucura, tá? Prestem atenção que o índice também, mesmo não precisando usar essas referências lá de trás, o dia de hoje terminou nesse movimento aqui. Para quem acredita que o mercado está nesse movimento agressivo de impulsão, isso daqui é a possibilidade de uma bandeira e o mercado continuar a queda. Para quem acredita que ele está subindo, isso aqui é uma deriva, observe esse movimento de reversão também. Para quem acredita que essa estrutura aqui foi rompida, o mercado está subindo, toda essa zona aqui é de indução e aqui é o seu ponto de compra. Então, preste atenção no cenário. Cenário comprador está a partir dessa zona, com o mercado testando aqui, manipulando esse fundo e acelerando. Para quem acredita no movimento de sacanagem do preço, fazendo e formando aqui o que a gente conhece como uma estrutura que permite você dar mais crédito à ponta vendedora, essa é a sua primeira possibilidade. E aqui, queridos, é a sua segunda possibilidade, que para mim é a mais interessante, onde o mercado vem manipular novamente, induzindo muitos operadores a acreditarem na ponta compradora, tá? Porque é primeiro que o mercado faz, ele induz você ao lado errado para depois fazer um movimento correto. Então, para subir, manipula-se fundo. Para cair, manipulações estão nos topos. Fechou? Lá no mínimo dólar, movimentação também muito atípica. Observa, subindo, subindo, subindo. Zona de fechamento de fundo duplo. Mercado deixa um fundo duplo, é ponto de liquidez. Já terminou em alta, fez um fundo duplo, o que ele vai fazer? Vai manipular para quê? Possivelmente dar continuidade ao movimento que já está acontecendo. Então, o que ele acabou armando? Essa movimentação bem agressiva. Se você não se posiciona e não conseguiu se posicionar logo na abertura, ficou mais difícil. Porque ele subiu em linha reta, devolveu praticamente em linha reta e aí não tem muito o que fazer. Você fica travado num range muito estranho de trabalhar. Não acreditei na compra, Felipe, mas tentei voltar vendido. Acho bem difícil você ter se posicionado de forma técnica, tá? Ah, eu vendi por vender. Comprei porque ele estava na manipulação desse fundinho. Bacana. Cuidado com esse tipo de operação. Mas, se você acertou, pelo menos você saiu com lucro no bolso. Eu não gosto, isso para mim não se sustenta no longo prazo, então você tem que tomar muito cuidado. Quando você olha para o gráfico de 1 minuto, você tem esse movimento agressivo. Então, seu ponto de reversão está a partir daqui. Olha o mercado voltando do mesmo jeito que subiu reto, voltando em linha reta. Aí você fala, não, mas vai ter trade aqui no meio do caminho. Não tem. Olha esse tipo de movimento, que coisa mais horrível. Quando consegue fazer essa manipulação, ele já configura a manipulação total da mínima do dia. E aí, quando ele vai armar a microestrutura, a volta que você está esperando aqui abaixo dos 50% do range, ela acaba não acontecendo. Ah, mas vai acontecer lá depois de muito tempo. Cara, se você ficou na frente da tela, você foi pegar essa operação aqui e ela ainda não chegou no alvo técnico. Então, esse tipo de leitura fica até mesmo para o pregão do dia seguinte. Se você já saiu de um ponto e ele não conseguiu nem atingir o mínimo de alvo, você tem alvo 1 aqui, você tem esses topos nivelados aqui como alvo 2 e a máxima do dia como alvo técnico desse tipo de oportunidade. É simples? Sim. Você que precisa ter paciência. Às vezes um trade que não acontece na parte da manhã, que é o horário que talvez você está ali disponível para estar operando, ele aparece na parte da tarde. E é o fato de não dar alvo pode cravar a operação para o dia seguinte. Preste atenção nesse tipo de movimentação. Então, atenção total nesse cenário talvez que possa acontecer aqui de continuidade. Não, Filipão, o mercado terminou tentando a queda, então essa zona aqui vai ser manipulada, o mercado vai cair, ou essa zona intermediária, então você vai ter sua primeira possibilidade de venda a partir dessa região, sua segunda possibilidade de venda nessa região aqui, que é a manipulação desses camaradas, com a possibilidade de reteste. Preste atenção bastante nesse topinho nivelado aqui. Ele tem alguma
referência de oportunidade pra gente, fechou? No mais, muita atenção, não se desesperem na hora de operar, tenham tranquilidade, fechem a semana com chave de ouro. Não existe devolver resultado semanal em um único dia, tá? Um dia não representa se você é um bom operador ou não, mas um dia pode entregar todo o império que você vem construindo ao longo de uma jornada. Fechou? No mais é isso, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!